Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Bárbara Michelini, mais conhecida como Babi. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos a respeito de direito constitucional. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico das constituições. Vamos começar pela Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela era outorgada e ela tinha como forma de governo um governo monárquico hereditário, mas também constitucional e representativo. A forma de Estado nessa época era unitário. As províncias, elas não tinham autonomia. A religião oficial era a Católica Apostólica Romana. Foi a única constituição que a gente teve que teve realmente uma religião oficial. Todas as outras o Estado era laico. As funções do poder político, o poder político era dividido em algumas funções. Nós tínhamos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, mas também nós tínhamos o poder moderador nessa época. As eleições, elas eram indiretas e também censitárias. Já a Constituição de 1891, ela tinha como forma de Estado o Estado Federal e como forma de governo a República. Nessa época, a religião, quanto à religião oficial, o Estado já passou a ser um Estado laico. Como funções do poder político, nós tínhamos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, e eles eram harmônicos e independentes entre si. Nessa época, a gente já não tinha mais a figura do poder moderador. Ela trouxe como inovação o habeas corpus, que é uma ação que sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse em iminente perigo de sofrer alguma violência ou alguma coação por ilegalidade ou então abuso de poder. Então, como inovação, ela trouxe o habeas corpus. As eleições nessa época eram eleições diretas. A Constituição de 1934, ela tinha como forma de Estado o Estado Federal e como forma de governo a República. Ela foi a primeira Constituição a consagrar os direitos dos trabalhadores, dentre eles a jornada de 8 horas e a proibição do trabalho infantil. Ela trouxe como inovação o mandado de segurança, né? Ela introduz o mandado de segurança individual no texto da Constituição. Essa Constituição também trouxe a previsão do voto secreto e do voto feminino, do mandado de segurança e também da ação popular. A Constituição de 1937, ela tinha como forma de Estado o Estado Federal e como forma de governo a República. Ela tinha um modelo fascista que era conhecido por Constituição Polaca. Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei também poderia prescrever a pena de morte para alguns outros crimes, inclusive os de homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. A lei poderia prescrever censura prévia da imprensa, né? Nessa época já existia a censura prévia do teatro, do cinema, da radiodifusão, e era facultado à autoridade competente ainda proibir a circulação, a difusão ou a representação. A greve e o lockout, eles são declarados recursos antissociais, são nocivos ao trabalho e ao capital, e eles passam a ser incompatíveis com os superiores interesses da população nacional. Nessa época, são dissolvidos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as câmaras municipais. E houve ainda a suspensão das eleições livres e o estabelecimento de eleições indiretas para presidente, com mandato de 6 anos, e o sufrágio passou a ser censitário. Na Constituição de 1946, a forma de Estado
passa a ser o federal. A forma de governo república. É restabelecida a democracia nessa época. É restabelecida também a tripartição do poder político. É o poder legislativo, executivo e judiciário, né? É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas. Então, a censura, ela cai por água abaixo, né? A censura que a gente tinha na Constituição de 1937, não tem mais na Constituição de 1946. É estabelecida nessa época a função social da propriedade e passa-se a prever também a desapropriação com indenização. Não poderá haver mais pena de morte, de banimento ou de confisco e nem de caráter perpétuo, salvo quanto à pena de morte na legislação militar em tempo de guerra com país estrangeiro, que no caso da Constituição atual ainda é mantido, né? Que no Brasil não existe pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regularia, seria regulado por lei, e passa-se a ter o sufrágio universal, com voto secreto e direto. Na Constituição de 1967, a forma de Estado passa a ser o federal. Mas, na verdade, na prática, não era um Estado federal, era um Estado unitário. A forma de governo é a República. Essa Constituição passa a privilegiar a função executiva em detrimento das funções legislativa e da judiciária. Preocupa-se fundamentalmente com a segurança nacional, então a segurança nacional era o ponto mais importante. Cria-se a suspensão dos... na verdade, cria-se a ação de suspensão dos direitos individuais e políticos. Hoje, os direitos políticos na Constituição de 88, eles podem sofrer perda e também suspensão, mas eles não podem ser cassados. Então, é vedada a cassação dos direitos políticos na Constituição de 88. A Constituição de 67, ela modifica rigidamente o sistema tributário nacional e a discriminação de rendas, e ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, diferentemente da Constituição de 88, né? Que nada fica excluído de apreciação judicial, né? Em 1968, institui-se o famoso AI-5 e as eleições nessa época são eleições indiretas. A Constituição de 1969, na verdade, é a Constituição de 1967, que foi novamente escrita pela Emenda Constitucional de 69, 1 de 69, né? Nesse texto emendado, o poder ele ficou cada vez mais centralizado, tanto horizontalmente, que são as funções do Legislativo, Executivo e Judiciário, quanto verticalmente, que era a União, os Estados e os municípios. Então, esse poder ele ficou cada vez mais centralizado nas mãos do presidente da República. Ela elimina as imunidades parlamentares materiais e processuais. Essas imunidades parlamentares materiais e processuais, elas são restabelecidas na Constituição de 88. Determina a liberdade de criação de partidos políticos, né, que hoje a gente tem o pluripartidarismo político na Constituição de 88. A Emenda Constitucional número 26, ela convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que iniciou os trabalhos para a criação da nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988. Se você quiser acompanhar melhor a aula, o material em PDF tá no link da descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe, não se esqueça de inscrever-se no canal. E bons estudos, galera! Até a próxima aula!